Então, na tarde de hoje, a gente tem o enorme prazer de receber nossa irmã Dulcineia, Dulce para os mais próximos, né? E que é uma trabalhadora aí muito dedicada lá do GEGAD, que é o Grupo Espírita Gabriel Delane, que é uma casa muito amiga nossa, a gente tem uma relação muito próxima, e que, dentro do possível, né, a gente está sempre compartilhando experiências, né, Sim. trocando ideias, e isso é muito importante. Principalmente a casa mais jovem que é a nossa. Nós somos os mais jovens, viu, Dulcineia? É. Então a Nós gente temos vai. 8 anos. 8 anos já, né? Oito A gente anos está de completando funcionamento. 4 agora. Né? Então, as duas casas são bastante jovens, né? Porque Uhum. sabe que até uma casa espírita se consolidar leva um tempo, né? É, Para formar o grupo está realmente firme. Tem aqueles que chegam, mas depois partem, né? E até formar mesmo, firmar mesmo o grupo leva um certo tempo. Alguns são alguns anos de trabalho, de dedicação. E graças isso. a Deus o GEGAD já está aí, são 8 anos. Funciona ali. Onde é que funciona mesmo? Você Funciona disse aí para o pessoal. na rua Benjamin Larena, número 172. Fica na rua. A gente costuma dizer, dar uma referência assim. Tem aquela via parque ali próximo ao INSS. É uma rua por trás, mais especificamente na rua da Borracharia 24 Horas. Ali na rua, próximo ao posto, ali, naquele giradouro, tem a Casa da Esfirra, então naquelas imediações. As nossas Certo. Então, para reuniões quem ali não. são quartas e sextas, das 20 às 21 horas. Então, Quartas e sextas, às 21 horas, e está funcionando presencialmente, né? Ok. isso. Retomamos dia 5 de agosto do ano passado. Certo. Pronto. Com todos os cuidados, né? Eu já É, estive por lá, né? a nossa casa Ok, é gente. pequenininha, né? Então a frequência também é pequena, é possível que a gente distancie as cadeiras, tem um medidor de aferição de pressão, de temperatura, tem o álcool, enfim. Certo. Graças a Deus a gente não tem tido maiores preocupações, não. E também as nossas reuniões internas, elas têm também respeitado, né, todos os protocolos, enfim. Ok, ok. Muito bem, pessoal. Sim, para quem é de fora, né? Fiquem aqui em Caruaru, viu? Sim, isso mesmo, Caruaru. Pronto, ok. Muito bem. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início à nossa live de hoje. Nossa irmã Dulciné vai tratar do tema Espiritismo e Nós. Então, fazer uma reflexão aí, né? O que será que ela traz para a Isso, gente? Né? para nós, para nós, para Isso, nós. para todos nós, né? Para todos É, nós. Ok, então. Dulce, então vamos iniciar com a nossa prece. O pessoal já está certo. chegando aí, Já né? estou vendo aqui pessoal conhecido. Uhum. Já estão 16h34, a Érica entrou também, Magdala, deixa eu ver quem mais aqui. Silmara, Eu Neilton, reconheci aí o Sinara. professor Neilton, Sinara, são meus conhecidos, colegas de profissão. Uhum. Ok, então estão aí prestigiando, né? Então sejam muito Isso. bem-vindos, viu? Então vamos iniciar fazendo nossa prece para entrar na nossa reflexão. Senhor Jesus, querido amigo, te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez para pensarmos, refletirmos acerca dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz. Nos ajuda, Senhor, para que possamos estar de corações e mentes abertas para podermos assimilar e também colocarmos em prática em nossas vidas tudo que vai ser dito aqui nessa tarde. Protege especialmente a nossa irmã Dulce, que vai usar a palavra, que ela possa estar bem intuída, inspirada pelos guias espirituais, tanto da casa quanto os seus próprios. Muito obrigado e que assim seja. Que assim seja. Minha amiga Dulce, você está com a palavra, viu? Fique à vontade. Então, boa tarde, né, a todos e a todas que nos acompanham. E aí, nesse momento, a gente vai iniciar a nossa conversa na tarde de hoje, a nossa reflexão acerca do Espiritismo, dessa doutrina que nós abraçamos, que nós simpatizamos e até temos curiosidade em entendê-la. E aí, para embasar a nossa fala, para fundamentar nossas falas, nós vamos nos utilizar das obras de Emmanuel, de alguns textos trazidos aqui em duas obras de Emmanuel,
porque é preciso que a gente tenha todo respeito com a doutrina espírita para que a gente não fale de coisas, de achismos ou de pontos de vista nossos, né? A doutrina espírita nos chama a responsabilidade que não é personalismo, a ideia aqui. Não sou eu, Dulcinea, que trago essa mensagem, eu apenas transmito a mensagem escrita por alguém que tem autoridade para falar de espiritismo, e nesta tarde eu recorro a Emmanuel, que para mim é uma referência na literatura espírita, um vulto espírita, que através do médium Chico Xavier, psicografou mais de 400 obras, trazendo ensinamentos que estão aí disponíveis na internet, na literatura, para todos aqueles que quiserem conhecer mais profundamente a doutrina espírita. E aí nós vamos recorrer inicialmente ao livro Roteiro, em que Emmanuel, no capítulo 38, ele traz a seguinte mensagem: a missão do Espiritismo, tanto quanto o ministério do cristianismo, não será destruir as escolas de fé até agora existentes. Cristo acolheu a revelação de Moisés. A doutrina dos Espíritos apoia os princípios superiores de todos os sistemas religiosos. Jesus não critica nenhum dos profetas do Velho Testamento. O Consolador prometido não vem para censurar os pioneiros desta ou daquela forma de crer em Deus. Então, chamando a atenção para isso que Emmanuel nos diz, não é propósito da doutrina espírita, não é para isso que o espiritismo surgiu para a humanidade, para entrar em confronto com as crenças superiores que vieram antes dele. Então, assim como Jesus teve todo o respeito com a lei mosaica e disse textualmente: eu não vim destruir a lei, mas dar-lhe seguimento. E aí Jesus traz uma nova proposta a partir dos ensinamentos, respeitando aquilo que o seu antecessor trouxera. Sabedores que somos, que Moisés foi o enviado de Deus para trazer o primeiro ensinamento. O segundo ensinamento é trazido por Jesus, e o terceiro ensinamento para nós espíritas é trazido através desta doutrina que é esclarecedora. Sem como é que se diz? Sem termos a necessidade de nos mostrarmos como os que temos a verdade absoluta, mas aqueles que vêm esclarecer algumas questões, alguns pontos de vista que as religiões tradicionais, por seus dogmas, suas prerrogativas mesmo, né, de seguir os seus mandamentos, não dão conta, não querem abordar, enfim. Então, a doutrina espírita nos traz esclarecimentos novos, né, respeitando, como diz aqui, as crenças superiores. Essa é a ideia. Mas aí nós vamos adentrar na questão principal da nossa conversa da tarde. E qual é a missão do espiritismo? Por que é que nós adotamos essa doutrina? Então, por que é que nós somos trabalhadores da causa da doutrina espírita? Porque para nós é importante divulgar essa doutrina. Então, Emmanuel nos diz aqui: o espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. É tão interessante a gente pensar sobre isso, né? Despertar a consciência. E por que é despertar a consciência? Só se desperta aquilo que está adormecido, aquilo que ainda não veio, não trouxe a consciência, não veio à tona. A psicanálise poderia dizer está no inconsciente, né? Joana de Anjos nos diz que nós vivemos uma consciência de sono. E o que é a consciência? A consciência é um atributo do espírito que está na nossa mente. Então, quando nós dizemos que o espiritismo nos ajuda a despertar as consciências, começa pela nossa consciência. Se eu falo de espiritismo, se eu sou trabalhadora do espiritismo, a primeira consciência que precisa ser liberta é a minha, ou desperta é a minha. E aí, como é que eu faço isso? Eu faço isso através dos recursos que a doutrina espírita me apresenta, né?
Então, basicamente, nós vamos tratar nesta tarde de 2 princípios fundamentais para que a gente... claro que tem mais, mas a gente vai adentrar nesses 2 princípios. Primeiro, tratar da imortalidade da alma. Quando nós temos a consciência de que nós somos um espírito encarnado, vivendo uma experiência no corpo, e nós adotamos isso como princípio na nossa vida, muita coisa se transforma. E por que eu digo isso? Porque quando nós reencarnamos, quando nós vivemos a experiência do corpo físico, é muito difícil a gente não viver conforme os princípios da matéria, do corpo. Porque tudo nos chama para essa ideia de que o nosso corpo, né, a vida que nós vivemos nesse momento, a necessidade física de ter coisas, de nos sustentar, de estar incluído nessa sociedade, nos faz viver como um corpo, esquecendo muitas vezes que somos um espírito. E aí, quanto tempo nós dedicamos a esse espírito, ou às questões espirituais? Então, se nós somos católicos, se nós somos evangélicos, se nós somos espíritas, nós achamos que o simples fato de nós irmos a um local específico, a um templo, a uma casa, a uma igreja, passarmos lá um tempo de 1 hora, mais ou menos, ou nos dedicarmos a algumas tarefas, nós já estamos fazendo muita coisa, nos dedicando a essa questão do espírito. E aí nós precisamos perceber o seguinte: muitas vezes, isso para nós não significa absolutamente nada. Por quê? Porque na experiência física nós vivemos as provações ou os sinais que a vida nos apresentam a todo instante. Então, muitas vezes nós vamos a uma casa espírita e ouvimos uma palestra, tomamos um passe, tomamos água fluidificada, ficamos ali naquele clima, naquela psicosfera que é muito, digamos assim, solícita, né? Colabora muito para esse nosso bem-estar. E ali nós somos amorosos, nós somos solidários, nós estamos alegres. Mas aí acaba o tempo. Não acaba? Mais ou menos tem 1 hora, por mais que a gente fique ali conversando, a gente leva 1h30, 2 horas, depois a gente volta para casa. A gente volta para o primeiro laboratório que nos chama, né, a experiência da espiritualidade, que é a nossa família, que é a nossa casa, que são os problemas que nos envolvem. Então, são filhos, relacionamento, são contas para pagar, são problemas que surgem no nosso dia a dia e que é muito comum a gente se desconcentrar, a gente se desestabilizar e aquela energia toda que a gente deveria guardar dentro da gente para nos nutrir, nos momentos mais difíceis, a gente simplesmente ela se dilui. Aí a gente necessita novamente voltar para a casa espírita, tomar passe, ouvir palestra, para que a gente vá fazendo isso como muitas vezes de uma forma automática, no automatismo, como uma necessidade. Então, nós hoje temos necessidade de terapia para descarregar os nossos problemas, nós temos necessidade da religião para nos alimentar a alma, mas a doutrina espírita nos diz assim: o processo libertador das consciências para que nós alcancemos horizontes mais altos, porque a doutrina espírita nos exorta à autonomia, já que nós não temos mediadores. Eu posso ir no lado de Jesus, ouvir uma palestra de Alain me dizer muitas coisas que vão me nutrir a alma, que eu vou refletir sobre a minha mudança de comportamento, mas isso cabe a mim. Não é Alain que vai fazer por mim. Então, essa mesma coisa nós temos com relação aos espíritos. Nós que temos uma relação com os espíritos. Então, nós espíritas, nós tratamos com naturalidade da comunicação entre os vivos e os mortos. E por que isso? Porque, de fato, nós sabemos que a morte não existe. O que existe é o desencarne. E por que é que Allan Kardec dá o nome de desencarne? Porque nós, de fato, só deixaremos o corpo quando nós desencarnarmos. E quando é que a gente se desencarna? Quando a gente se desapega do corpo.
Então, se a gente quiser saber mais sobre isso, a gente vai precisar ler as obras de André Luiz, que fala lá muito bem desse processo, a diferença entre morrer e desencarnar. Mas aí a gente sabe de tudo isso. O conhecimento está aí, né, à nossa disposição. A grande questão é como nós, né, recebemos esses ensinamentos. Porque a gente sabe que o conhecimento liberta. E é isso que a gente precisa chamar a atenção. Uma vez conhecedores, nós não podemos nos comportar da mesma forma. Não é possível. André Luiz e Emmanuel escrevem uma obra chamada Opinião Espírita. E lá nessa obra eles trazem um capítulo que faz um checklist de várias questões que nós espíritas, a partir do 3º ano em que nós nos dizemos espíritas, eles fazem lá como se fosse um quiz, um joguinho. Como é que a gente está se comportando diante disso, disso, disso e disso? Como se fosse um teste. Porque se nós não tivermos pelo menos algumas daquelas questões resolvidas para nós, de fato, ainda nós não somos espíritas, né? E aí, para ilustrar ainda mais a nossa conversa, Emmanuel, aliás, um livro chamado Palavras de Emmanuel, que é uma compilação de textos de um autor chamado Silvio Brito Soares. Ele foi um presidente da Federação Espírita Brasileira por 14 anos, desencarnado em 1979. Nesse livro, Palavras de Emmanuel, ele faz uma compilação de vários textos que estão nas obras de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, Missionários da Luz, Roteiro. E nós vamos tratar, o texto que nós escolhemos para tratar está no livro O Consolador, que é um livro de Emmanuel. Ele é estruturado em forma de perguntas e respostas, e aí Emmanuel, ele trata lá de várias questões. E esse autor aqui do livro Palavras de Emmanuel, que fez essa compilação, ele coloca esse texto que nós vamos tratar na tarde de hoje, no capítulo 17, que se trata de Espiritismo, Espiritualismo e Evangelho. E aí, veja só, ele dizia esse texto dizendo assim: o espírita sincero deve compreender que a iluminação de uma consciência, é como se for a iluminação de um mundo, salientando-se que a tarefa do Evangelho junto das almas encarnadas na Terra é a mais importante de todas, visto constituir uma realização definitiva e real. Então, isso nos chama a atenção, porque é muito comum as pessoas nos procurarem, principalmente a gente que está à frente da direção de uma casa espírita, e eu recebo muita ligação, eu recebo mensagem, porque meu número está lá na internet, me perguntando o que é que a gente faz lá no centro espírita para resolver os problemas dessas pessoas. E vocês imaginem que esses problemas são de variada ordem. Mas o que é que as pessoas querem? As pessoas querem resolver os problemas, se livrar dos problemas. Muitas vezes, problemas esses que eles são responsáveis por tê-los criado e alimentado. Mas aí, de uma maneira, assim, buscando a facilidade das coisas, que é comum ainda nesse nosso estágio, as pessoas nos ligam perguntando: e vocês fazem esse tipo de trabalho? Vocês fazem esse tipo de consulta? É possível realizar isso? E aí, pacientemente, a gente precisa dizer: não. A gente tem esse tipo de atividade. E por que a gente diz isso? Porque a doutrina espírita, como iluminação de consciências, faz o seguinte: esclarece a você que essa experiência que você está vivendo aqui no corpo físico, ela é passageira. Quem é que sabe o destino nosso? Quando é que a gente vai deixar essa experiência física? Quem é que nos garante isso? Só que a gente sabe que isso continua na vida após a vida física. Então, isso, para nós, ela é de muita responsabilidade. A maneira como eu lido com as minhas questões pessoais na presente existência encarnada, eu vou levar para a minha experiência além túmulo. Lá eu vou me comportar da mesma forma. Então, se eu me sintonizo aqui com questões que me geram perturbação, não é um passe, não é uma água fluidificada, não é uma palestra que vai me tirar desse estágio evolutivo.
Sou eu que preciso buscar isso. Como resolver isso? E aí, Joana de Ângeles, ela nos diz o tempo todo, buscai o autoconhecimento. Está lá no Livro dos Espíritos. Né? O conhece-te a ti mesmo. O que é que a gente faz para nos conhecer? Quanto tempo a gente dedica para ficarmos conosco mesmo? Até uma leitura que a gente faz no tempo presente, a gente faz entendendo o que a gente está lendo. E aí eu vou contar uma experiência para vocês. Nesse período de pandemia, em que nós não pudemos abrir a nossa casa, quer dizer, no início da pandemia, né, porque ainda estamos na pandemia, nós fazíamos as nossas reuniões virtuais. E os mentores espirituais da casa, eles nos orientaram para que nós fizéssemos todos os dias uma leitura de 5 minutos, apenas 5 minutos. Que nós respeitássemos esse horário, escolhêssemos uma obra e todos os dias, disciplinarmente, naquele horário, nós faríamos uma leitura de 5 minutos. E aí nós fizemos isso durante um período. E é aquela história, muitos continuaram, outros só fizeram naquele momento de empolgação, porque é assim que a gente faz. E aí, vejam só, eu vou dizer da minha experiência. Sabe qual foi a obra que eu escolhi para fazer essa leitura? Paulo e Estevão. Que quem conhece a obra Paulo e Estevão sabe que ela é bastante densa. Então, eu comecei no dia 1 de maio e acabei agora esse ano, recentemente, acho que mês de janeiro, fevereiro. Mas eu fiz aquela leitura estabelecendo ali uma disciplina de contato com a espiritualidade. E eu passei esse período bem grave da pandemia muito bem ancorado espiritualmente, graças a Deus. Porque todos os dias, a minha forma de conexão com o divino, de me conectar com a essência divina, era através dessa leitura. Outros escolheriam uma oração. Agora, essa oração, ela não pode ser feita no momento em que a gente está desesperado, porque um parente nosso está para desencarnar, porque a gente está recebendo um diagnóstico. Essa oração e essa leitura meditativa, ela precisa ser constante na nossa vida. Porque aí as coisas vão acontecendo, elas não deixam de acontecer, porque a doutrina espírita não nos livra dos problemas. Os nossos guias espirituais nos orientam para que a gente fique harmonizado e, desta forma, encaremos melhor os problemas. Mas ela não nos livra dos problemas de jeito nenhum. Então, muitos de nós, inclusive trabalhadores, precisamos saber qual é a nossa relação com o espiritismo. É de receber apenas ou é também de nos doarmos? Porque nesse momento em que a espiritualidade pede de nós apenas 5 minutos, significa que eles estão cuidando de nós. Cuidando do nosso psiquismo. E por que eles fazem isso? Porque nós prestamos o serviço à causa espírita. Abrimos a nossa casa para instruir consciências através das nossas palestras. E para auxiliar os espíritos através da nossa reunião mediúnica. Porque nós temos a reunião mediúnica. Nós estabelecemos um diálogo ali com os espíritos. E aí, neste diálogo, minha gente, a gente aprende muito daqueles que estão agora na experiência extrafísica com profundo remorsos, com profundo desespero, porque desperdiçaram muitas oportunidades que a vida mostrou. E nós aprendemos muito. Então, quando a gente termina uma reunião mediúnica, a gente sai de lá muito reflexivos, muito pensando no nosso comportamento. Porque eles nos vêm dar depoimentos de como eles estão nesse momento de perturbação. Mas também nós recebemos as mensagens dos guias espirituais, que nos alertam do como é que a psicosfera da Terra se encontra nesse momento. Nesse momento em que, para muitos, o mal está tomando conta do planeta. E aí, nós espíritas, nós acreditamos nisso? Será que nós acreditamos que o mal ele é maior do que o bem? Quem é que está tomando conta desse universo, meu Deus? É a causa primeira de todas as coisas. É a inteligência suprema, é a consciência cósmica, é Deus.
E sabe quem é que foi que ele mandou para tomar conta de nós, os habitantes do planeta Terra? Jesus, o seu avatar, o Espírito Crístico que esteve e está conosco todo o tempo. E nós estamos com eles? O que é que nós estamos fazendo na presente encarnação? Com tudo isso que está nos acontecendo. Então, tratando desse momento, como é que nós estamos nos comportando nas redes sociais, nas nossas relações, causando ainda mais dissensões, negligenciando os nossos deveres na nossa profissão, na nossa condição de pais e mães, de trabalhadores, de autoridades. Como é que nós estamos exercendo esse nosso papel aqui nesse planeta? De dona de casa, onde quer que nós estejamos. Porque se os espíritos estão trazendo, neste momento, tudo isso à tona, ou Deus trazendo tudo isso à tona, é para a gente repensar. Por que é que tudo isso está acontecendo? E basta que a gente tenha olhos de ver e ouvidos de ouvir, para a gente olhar para o comportamento da nossa sociedade, que está querendo aí voltar à normalidade de todo jeito. E não é possível a gente voltar à normalidade, porque era justamente a normalidade que nos adoece, que está nos adoecendo. Então, a gente fala muito de religião, a gente fala muito de espiritualidade, mas isso está muito fora ainda, muito fora. É preciso estar dentro. E só está dentro se a gente olhar para dentro. É o autoconhecimento. Então, a gente fazer uma análise, uma avaliação do comportamento, a gente vai olhar assim, eu podia não ter agido daquela forma com determinada pessoa. Eu poderia ter feito de forma diferente. E aí, sabe o que é que eu faço hoje? Eu peço a Deus a oportunidade de refazer isso. De me mostrar uma oportunidade. Sem desenvolver culpa, porque a culpa não leva a nada. Mas enquanto, né, como Jesus dizia, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás na terra. Sabe por quê? Porque quando nós não estamos mais aqui na experiência física, nós vamos estar em espírito, perturbados e perturbadores. O que nós conhecemos como obsessões. Então, quantas obsessões aí estão campeando, né, as pessoas, sem elas perceberem. E sem elas olharem para si, elas não mudarão o comportamento. Ele ainda continua dizendo aqui, a missão da doutrina é consolar e instruir em Jesus, para que todos mobilizem as suas possibilidades divinas no caminho da vida. Nós, espíritas, nós costumamos levar esse lema conosco. Espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos. O que é o amai-vos? Sobretudo esse respeito que a gente precisa ter. Respeito pelo outro, não que a gente vá viver a falsa ilusão de que a gente vai se dar bem com todo mundo. A gente não vai, porque somos pessoas diferentes, ainda com pontos de vista diferentes. Mas a ideia de amar, a gente precisa entender assim, eu não consigo amar na sua integralidade, mas eu não posso desejar o mal do outro. Eu não posso ficar feliz quando o outro se prejudica. Eu não posso ficar feliz quando o irmão meu cai, quando ele sofre uma queda, porque eu poderei ser a próxima a cair também. Então, ao invés de a gente atirar pedras naquele que cai, é preciso que a gente tenha misericórdia. E olhe para aquele que cai, dizendo assim, que é lamentável, e pedindo a Deus para que ele se levante. Porque, como Haroldo Dutra diz, graças a Deus que nós não caímos todos de uma vez. Um vai segurando o outro. E é isso que nos alimenta. Porque se nós caíssemos todos de uma vez, estava tudo perdido. Mas é muito sutil, é muito tênue essa linha aí de cair, né? Porque se a gente for valorizar as coisas que estão por aí, a gente cai facilmente. Porque daqui a pouco a gente está falando de Jesus e, ao mesmo tempo, desejando o mal do outro. A gente está dizendo que Cristo habita em nós e botando aí na rede social que Deus é poderoso, que, enfim, falando de Deus o tempo todo. E daqui a pouco a gente faz uma postagem desconstruindo tudo isso.
né? Ouvindo Haroldo Dutra esses dias, e ele dizendo assim, meu Deus, eu fico, assim, espantado do comportamento de alguns, como é que se diz, colaboradores da causa espírita, como eles se transformam na rede social. E aí a espiritualidade nos diz, vigiar e orar o tempo todo, porque basta que você acesse, né, abra uma antena para essas questões que você cai. E que a queda não é por conta para você se preocupar com o que os outros vão dizer de você, é para você se preocupar com você. Porque talvez você vá colocar em risco um caminho que você já estava percorrendo e que é difícil trilhar. Né? Esse caminho como é que se diz? Do equilíbrio, o caminho de você saber, né, o seu estar no mundo. A gente precisa ter um sentido de estar no mundo. Qual é o sentido da minha vida? O que me dá prazer de acordar pela manhã? Não pode ser eu desejar o mal a alguém. Não pode ser o meu sentido de vida eu só pensar em coisas materiais. Não pode ser isso. O meu sentido ele precisa ser mais amplo. E aí a gente vai exercitando coisas que vão nos alimentando a alma. A gente vai fazendo um exercício. Quando eu dou atenção para isso, como é que meu corpo responde? Quando eu dou atenção para aquilo, como é que meu corpo responde? Porque, de acordo com as suas respostas, inclusive orgânicas, neurológicas, você já tem consciência do que é melhor para você. E aí você tem o livre-arbítrio de escolher. Agora, nada, absolutamente nada, fica sem resposta. Você vai ter que reparar. Porque a gente precisa entender que aquilo que a gente faz, que nos prejudica e prejudica o mundo e prejudica o outro, prejudica o universo, porque são os nossos dardos mentais que a gente joga para o universo. E o universo retorna, assim como as ondas do mar retornam para nós. Então, a gente quer ser feliz, a gente quer ir para o céu, né? Mas o que a gente faz para ser feliz e ir para o céu? Qual é a nossa colaboração? Nós somos co-criadores, nós somos centelha divina. Por que Jesus disse, vós sois deuses, podereis fazer isso e muito mais? Olha a potência que existe dentro de nós, essa centelha divina. Sabe o que é que nos falta? Falta vontade, que é também uma das potências do Espírito. A gente tem má vontade, a gente tem preguiça, é mais fácil a acomodação ou outros caminhos. Mas a doutrina espírita nos diz o tempo todo o caminho que nós devemos seguir. Né? E a nossa consciência, que já está desperta um pouquinho, e a gente sabe, quando a gente pisa na bola, ela imediatamente nos acusa. Não devia ter agido assim. Aí a gente escolhe, ou a gente acolhe esse pensamento, ressignifica, ora com fervor, tenta se conectar novamente com a espiritualidade e pede uma oportunidade para refazer, ou a gente, né, deixa para lá. E diz, é assim mesmo. Eu sou reencarnacionista, eu tenho várias reencarnações pela frente. Eu tenho muitas oportunidades ainda. Aí a gente aprende que não é bem assim. Porque as nossas experiências agora, que a gente acha que é um fardo muito pesado, e que só nos foi dado porque nós escolhemos a maioria das vezes. Está na família que nós estamos, vivenciar as experiências que nós vivenciamos, fomos nós que escolhemos. Então, quando a gente assim, que vida miserável, eu não queria essa vida. Queria, sim. Pediu, né? A gente sabe que às vezes pede até mais. Pede para fazer muitas outras coisas. Os filhos, calma, né? Vamos seguir aqui um roteirozinho que é possível você seguir. E sabe qual é a beleza disso? Para quem acredita, né, em anjo da guarda, para quem acredita em santo, para quem acredita em nós, né, os guias espirituais, os nossos espíritos amigos, familiares, eles estão o tempo todo nos segurando nas mãos, nos ajudando a passar por essas experiências, por essas provas. Porque é incrível, porque a gente passa por uma prova e a gente diz, tá tranquilo, agora a minha vida está tudo em paz, está tudo tranquilo. Aí daqui a pouco vem uma outra provinha, não é? Vem?
Tá tudo em paz. Hoje eu estava conversando com um colega, e aí a gente trocando mensagem, ele dizendo que teve um problema de saúde essa semana, que deixou ele bastante preocupado, e ele dizendo assim, meu Deus, eu estava tão bem, né, fazendo academia, fazendo as minhas leituras, cuidando da minha vida, aí vem esse problema, para me lembrar da minha fragilidade. Eu disse, exatamente. Sabe por quê? Porque a gente só lembra, né, da nossa fragilidade quando nesse nosso corpinho ele começa a mostrar sinais de que ele é frágil. Quando a gente acha que a gente é, né, como se diz, a bola da vez, a gente tá com tudo, vamos embora, né, vamos. Aí a gente vai começando a ver, né, a se distanciar um pouco. Aí vem, um freio de arrumação. E o que é que a gente faz nesses momentos? A gente se desespera, desacredita de Deus, afasta toda a assistência espiritual, fica revoltado, ou a gente escolhe dizer assim, eu reconheço minha fragilidade. Estou aqui agora humildemente pedindo orientação, o que é que eu devo fazer diante disso? Aí a gente conversava e eu dizia assim, olha, aparece, né, Linda assim, uma colega nossa, ela diz assim, quando a gente vai ficando mais velho, a gente vai desencarnando. Desencarna um braço, depois desencarna um ouvido, depois desencarna uma perna, e assim sucessivamente. Aí eu dizendo a ele, eu digo, olha, mas ainda bem que a gente tem a medicina, né? A medicina que tem as especialistas, a gente vai lá no médico, faz uma consulta, ele diz o que é que a gente deve tomar, e a gente vai administrando e tocando a vida. Isso é o reconhecimento. Olha, tem que olhar para outras coisas. Aí a gente pergunta assim, e quem só pensa nesse corpo, né? E quem em momento nenhum se dedica à espiritualidade? Aí é por isso, gente, que tem muito adoecimento. Não há doenças, né? Há doentes. Joana de Anjos diz isso. Há doentes. O nosso psiquismo, a maneira que nós escolhemos viver, as coisas que nós damos atenção, nos faz adoecer. Ou nos dá saúde. E aí a gente tem um exemplo, eu fico olhando, Alain, é Divaldo Franco. Nossa Senhora. Eu fico assim, encantada, um homem de 93 anos de idade, né? 93, acho que ele está agora. 93 anos de idade. Essa semana, eu assisti numa palestra dele, aí ele disse assim, olha, eu vou dizer a vocês o seguinte, aqueles que estão me perguntando se eu já tomei a vacina, eu digo a vocês o seguinte, eu estou esperando a minha vez, porque primeiro são os idosos, depois eu tomo. Então, é de uma alegria, né? É de uma jovialidade. Mas o que é que aconteceu com esse homem? Esse homem se dedicou a uma causa maior. E ele não tem problema? Tem todos os problemas que nós temos. Todos os problemas. Só que ele reconheceu a sua função aqui na Terra. O uso da mediunidade a serviço do bem. Ele escolheu servir a causa do Cristo através da doutrina espírita. E aí se a gente for ver a biografia de Divaldo, a biografia de Chico, Nossa Senhora, a gente não aguentava um terço do que eles aguentaram, né? E de todos os aspectos, mas eles foram firmes. Aí a gente poderia dizer, mas eu não sou Chico, eu não sou Divaldo, quem sou eu para experienciar isso? Olha, as nossas experiências, elas são de acordo com aquilo que a gente pode, como é que se diz? Administrar. Por que a gente vai acreditar quando Jesus disse que o fardo dele é leve, que o jugo é suave, e que não nos dá aquilo que a gente não pode suportar? Então, é preciso a gente compreender, em plano menor, nós somos co-criadores. Então, nós vamos passar por uma experiência, mas nós temos uma força divina dentro de nós. Essa força divina está dentro, não está fora. Não é no conselho, não é ouvindo, né, uma enxurrada de pessoas que vão nos dizer como é que a gente deve se comportar. Eu sempre fico pensando assim, quando as pessoas estão no processo de adoecimento, por exemplo, de uma depressão, elas precisam buscar o tratamento, obviamente, mas elas precisam entender o que foi que chegou, qual foi o estágio em que eu me deixei levar para chegar a um processo depressivo.
E aí, muitos saem desse estágio totalmente transformados. Por quê? Por uma mudança de comportamento. Então, é isso que o Espiritismo nos exorta. O instruir-vos significa dizer, eu vou atrás do conhecimento, eu vou atrás dos ensinamentos do Cristo para meditar, para refletir e para vivenciar. E a doutrina espírita vai me dando os caminhos, vai me dando as orientações. Se eu for acatando, eu vou me dizer assim, eu sou uma pessoa feliz. No mundo de provas e expiações, eu sou uma pessoa feliz. A minha felicidade é relativa ao mundo que eu estou habitando. Mas não é uma felicidade das coisas do mundo, porque já não me encanta as coisas do mundo. E o que é que eu digo das coisas do mundo? Eu dar importância maior a ter, a ser incluído nessa sociedade para me sentir bem. Se fosse assim, as pessoas que têm poder, as pessoas que têm riqueza, as pessoas que têm beleza, as pessoas que tinham juventude, não tinham problemas. E elas têm, e muito. E muitas vezes nós ficamos admirando as pessoas e querendo estar no lugar delas. Aí a ideia é assim, vamos querer ficar no lugar onde a gente está? Esse é o melhor lugar do mundo. É o lugar que Deus nos colocou, né? E aí, ainda dizendo aqui do que Emmanuel nos diz, que a verdadeira construção da felicidade, ela só será efetivada com base legítima no espírito das criaturas. Por quê? A ideia de felicidade, quando a gente fala de imortalidade da alma, de reencarnação, de pluralidade dos mundos habitados, quando a gente compreende que Jesus está falando da vida futura, a felicidade para a gente é estar bem com a consciência em paz. Essa é a felicidade, né? A felicidade de poder dizer assim, meu Deus, eu estou servindo a uma causa. Eu me coloco assim. Quando eu fui convidada para participar porque eu adentrei a doutrina espírita, como a maioria de nós adentra, com profunda necessidade de tratamento espiritual, inclusive, buscando ajuda. Mas aí, graças a Deus, eu fui disciplinada, né? Fui compreendendo que ali era o meu lugar, que eu deveria ficar. E aí foram me oferecendo atividades. E eu fui aceitando essas atividades. E aí eu me lembro como nunca, que a primeira vez que eu participei de uma casa espírita, que eu comecei a colocar aguinha no copo para fluidificar, participando ali daquele trabalho, sabendo que eu estava colocando ali, né, a minha disposição, a minha disponibilidade, eu me senti a pessoa mais feliz do mundo. Naquele momento, com coisas muito simples. E hoje, assim, a minha entrega à doutrina, ela é total, porque eu preciso da doutrina espírita. Ela é o meu esteio. A doutrina espírita é o meu esteio. A partir da doutrina espírita, eu estabeleço a minha conexão com o divino que há dentro de mim. Então, eu tenho todo o dever, todo o compromisso com a doutrina espírita. E é por isso que quando os espíritos orientadores da nossa casa nos dizem, nos dão orientações, eu me emociono e acolho isso integralmente. E sigo o que eles me dizem, porque eu costumo dizer assim, vocês são os meus tutores. Vocês cuidam de mim, vocês escolheram cuidar de mim. E eu estou aqui à disposição de vocês. Para isso, eu preciso me vigiar. De não, digamos assim, atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Porque a gente pode atrapalhar o trabalho da espiritualidade. Eles fazem tudo para que a Terra, né, fique menos densa, com menos perturbação. Então, são vários ciclos, são várias caravanas espirituais que estão na Terra nesse momento, agindo, né, intuindo as autoridades, os médicos, nesse momento de pandemia, para cuidar das pessoas, consolando os que estão partindo. E aí, nós espíritas, ao invés de nós nos conectarmos, ou nas nossas casas espíritas, ou na nossa casa, no nosso lar, em oração, com leituras edificantes, com pensamentos edificantes, a gente fica contribuindo para a perturbação da Terra?
a gente está, digamos assim, fazendo um barulho muito grande e atrapalhando o trabalho da espiritualidade. E não é a nossa função essa, é colaborar. Então, nós nos colocamos na doutrina espírita como instrumentos disponíveis para isso, disponíveis para o trabalho da luz. E aí, já chegando aqui aos instantes, né, finais das nossas considerações, trazendo essa ideia de que nós somos importantes para Deus, para Jesus, para a espiritualidade amiga, nós somos filhos de Deus. Agora, isso nos consola, isso nos conforta muito, mas isso nos dá responsabilidade também. Isso nos traz um dever, um compromisso com aquilo que nós escolhemos, com a vida que nós escolhemos, com o nosso estar no mundo. Eu preciso buscar um sentido para a minha vida. Recentemente, um colega ligou para mim, fazia tempo que não conhecia, que nós não conversávamos, e aí ele disse assim, eu estou precisando voltar para a casa espírita e a casa que eu frequentava está fechada. Eu disse, então apareça lá. Ele disse assim, eu preciso de atividades. Eu disse, muito bem, apareça lá para conversar. Então, muitas vezes, chega um momento em que nós somos chamados. Intuitivamente, nós somos chamados, algo nos falta para preencher. E a gente precisa estar atento a esses chamados. Como é que a gente escuta esses chamados? É no silêncio. A gente precisa fazer silêncio mental para escutar a voz da consciência, dizendo, você precisa ir por esse caminho. Então, tem tantos chamados, tem tantos sinais que a vida nos dá, e a gente fica sem querer ouvir, né? Então, Alain, para a gente finalizar, né, que já estamos aí prestes a completar o tempo, a gente vai encerrar com uma mensagem do Espírito Emmanuel, que ele diz o seguinte, o Espiritismo será, pois, indiscutivelmente a força do cristianismo em ação para reerguer a alma humana e sublimar a vida. O espaço infinito, pátria universal das constelações e dos mundos, é, sem dúvida, o clima natural de nossas almas. Entretanto, não podemos esquecer que somos filhos, devedores, operários ou companheiros da terra, cujo aperfeiçoamento constitui o nosso trabalho mais imediato e mais digno. Emmanuel está mandando essa mensagem para nós, para a nossa individualidade. Esqueçamos por agora o paraíso distante para ajudar na construção do nosso próprio céu. Então, nós espíritas que falamos tanto no mundo de regeneração, que será um mundo melhor, o mundo de regeneração, nós só estaremos lá se nós trabalharmos para estar lá no mundo de provas e expiações. O mundo de regeneração não nos será ofertado que se nós ficarmos omissos, de braços cruzados. Ele continua dizendo, interfiramos menos na regeneração dos outros e cogitemos mais de nosso próprio reajuste perante a lei do bem eterno e servindo incessantemente com a nossa fé a vida que nos rodeia, a vida, aí com V maiúsculo, por sua vez, nos servirá infatigável, convertendo a terra em estação celestial de harmonia e luz para o acesso de nosso espírito à vida superior. Então, com esse pensamento de Emmanuel, que fala muito, né, profundamente dessa questão, fica aí para todos nós refletirmos. Cuidemos primeiro de nós, da nossa regeneração, de fazermos a nossa parte, que nos cabe, e nós vamos viver muito bem no lugar onde nós estamos. É isso. Ok. Tá certo, Dulce. Muito obrigado, né? Ó, a Silmara mandou uma mensagem aí, olha. Precisamos nos conscientizar da importância de fazermos a nossa parte. Está lá no Instagram. Isso, muito bem. Uhum. Isso mesmo. Obrigado, Silmara, pela contribuição.
Sinara também deu várias contribuições aqui, né, dizendo, estava comentando uma parte, dizendo o corpo responde, realmente tem. Gratidão, Silmara. Ok, Sinara. Então, pessoal, olha, muito obrigado pela presença de todos aqui nessa tarde, né? Nós temos aí material para nossa reflexão. Realmente, ser espírita é um desafio, é um convite de mudança, não é? Não é apenas um lugar para a gente ir para se divertir ou para aliviar. Realmente é uma proposta de renovação. Obviamente que a gente tem que fazer aos poucos, a gente também não deve se exigir uma mudança imediata, né? É uma coisa, é gradual, cada um vai ter no seu tempo. Agora, não pode ter preguiça, né, Dulce? Ficar na preguiça e... Para não confundir, né? Podemos, só que... Não confundir a nossa limitação com a nossa acomodação, é diferente, né? Isso, é diferente, né? É diferente. Então, tá aí posto para a gente pensar, o pensamento de Emmanuel, né, que é uma referência realmente para nós. Vamos aproveitar tudo isso que a doutrina espírita nos traz. Dulcinea, só para fechar, e chegaram algumas pessoas aí depois, onde é que fica mesmo o GEGAD, quais são os dias de reunião? O GEGAD fica na rua Benjamin Larena, 172, aqui em Caruaru, ali por trás da churrascaria de Heleno, né? Tem ali o INSS, a Via Parque, fica numa rua por trás. As nossas reuniões públicas, elas são às sextas, às quartas e sextas. E quem quiser acompanhar a nossa programação, nós estamos nas redes sociais GEGAD Espírita no YouTube, Instagram e Facebook. Nós colocamos lá a nossa programação de palestras e as nossas atividades. Ok, pessoal. É aqui em Caruaru. E quem quiser passar por lá pode ir tranquilo. O pessoal está seguindo todos os protocolos sanitários, está funcionando tudo direitinho. Tudo bem. É isso? Tudo bem. Graças a Deus. Isso. Tá certo. Então, Dulce, mais uma vez, obrigado. Vamos fazer nossa prece, tá? Isso. Mestre amado Jesus, obrigado, Senhor. Nos ajuda a refletirmos em tudo que foi dito na tarde de hoje e fazemos realmente uma autoanálise sobre o que nos propomos na doutrina que abraçamos. Nos ajuda, Mestre, que possamos estar bem atentos aos nossos deveres, nosso trabalho na vida como um todo, em nossa casa, em nosso trabalho, em qualquer lugar onde estiver. Protege a todos aqueles que sofrem, abençoa todos aqueles que estão no combate à pandemia e ajuda todos nós, Senhor, para que possamos melhorar, ainda que um pouco a cada dia, mas que nos melhoremos para atingirmos uma situação melhor em nosso planeta. Muito obrigado por tudo. Que tua paz nos envolva hoje e sempre. Que assim seja. Assim seja. Pessoal, muita paz para todos. Muito obrigado, viu? Até a próxima.